eu mesma não entendia o que acontecia comigo, porque eu era inquieta na minha alma, muito inquieta. Os domingos à tarde mostravam um vazio enorme que eu sentia e eu não entendia por quê. Eu percebi que a angústia do domingo à tarde desapareceu. Eu não tinha mais aquela angústia do domingo à tarde. Na verdade, eu não tinha angústia mais de nenhum. Nos fale um pouco de você e como era a sua vida antes de Jesus. Então, meu nome é Isabela, sou brasileira, tenho 2 filhos maravilhosos, tenho 55 anos, um marido maravilhoso. E a minha história, antes de eu conhecer o meu motivo de tudo, que é Jesus, foi a seguinte: eu tinha uma sede dentro de mim muito grande e isso ficou mais aflorado na época da minha adolescência. Eu sou filha, eu venho de uma família muito bem estruturada, pais maravilhosos. Eu fui cercada de amor e cuidado por toda a minha vida, sempre. Tenho uma família maravilhosa, 2 irmãs. E eu mesma não entendia o que acontecia comigo, porque eu era inquieta na minha alma, muito inquieta. E os domingos à tarde eram um verdadeiro filme de terror para mim. Os domingos à tarde mostravam um vazio enorme que eu sentia e eu não entendia por quê. E como os meus pais, eu venho de uma formação tradicional católica, minha família era católica, mas não muito praticante. E a minha mãe sempre foi uma mulher à frente do tempo dela. E eu comecei a buscar várias coisas, eu queria experimentar várias coisas e, na verdade, tudo aquilo era uma resposta à sede que eu tinha, que era muito grande. Então, eu comecei a pedir para fazer curso de poder da mente. Eu passei também por mapa astral, meditação hindu, tudo que se oferecia com propostas, vamos dizer, espirituais, filosóficas. Eu experimentei um pouco de cada coisa, porque meus pais sempre me deixaram livres para isso. Eles nunca falaram que podia ou não, eu era livre. Então, eu posso falar hoje que eu experimentei um pouco de cada coisa que o mundo oferece de forma geral aí como propostas para preencher aquele vazio que todo ser humano sente. Então, eu experimentei uma coisa e outra e eu mergulhava, no início eu mergulhava em cada uma delas até um certo ponto. E de repente eu me via de novo na estaca zero. Nada tinha resolvido. Eu estava de novo na estaca zero. E aqueles domingos à tarde eram terríveis para mim. E eu sentia uma angústia. Às vezes eu chorava à noite, porque eu sentia que as coisas não estavam bem, mas as coisas estavam ótimas. Eu não tinha nenhum problema para falar, mas qual que é o seu problema? Eu não sei qual que é o meu problema. Enfim, aí aconteceu que, numa certa época da minha vida, eu estava noiva do pai dos meus filhos e eu fui convidada pela primeira vez a participar de uma reunião onde seriam lidos alguns trechos da Bíblia. E eu aceitei de cara. Na verdade, o meu coração foi totalmente aberto e eu sempre fui aberta. Então, talvez Deus tenha usado tudo isso na minha vida para que eu chegasse a esse ponto. E aí aconteceu que eu participei dessa reunião e foi uma reunião muito simples, onde foram lidos alguns trechos pequenos da Bíblia e foi falado do amor de Deus. Foi falado só isso, do amor de Deus. Na hora que ela pegou o violão e começou a dedilhar o violão, ela falou: eu vou cantar uma canção que eu escrevi e que eu fiz para falar desse Deus. E quando ele começou a dedilhar o violão, eu senti o meu choro vindo aqui. Eu tive uma vontade de chorar, mas era um choro tão bom,
Era quase que um choro de alívio. Eu nem tinha escutado aquela música, ainda estava começando a dedilhar o violão. E ali eu fiquei prestando atenção até nas entrelinhas de tudo que foi falado ali. Foi um tempo muito curtinho. E eu lembro que essa pessoa falou, uma hora olhou para mim e falou assim: o dia que a gente tira esse eu, desenhou com o dedo assim na camiseta, que a gente tem enorme, e coloca Jesus aqui dentro, aí você vai experimentar o que é a verdadeira paz. Aquilo ali foi Deus falando comigo pela primeira vez. Eu percebi que tinha uma coisa completamente diferente falando comigo. E paz foi aquela senha, foi uma senha que o Espírito Santo usou ali. E essa senha nunca mais saiu da minha vida. Essa é a senha, é a paz. A paz prova tudo, ela preenche tudo. Porque em tudo que eu experimentei, eu ficava empolgada algumas vezes, eu ficava entusiasmada algumas vezes, mas eu não tinha essa paz. E ali pela primeira vez eu experimentei uma sensação tão gostosa dentro de mim, parecia que finalmente eu tinha chegado em casa. Eu estava segura. Ali eu experimentei uma segurança que eu nunca tinha experimentado antes. E eu comentei naquele dia, eu falei: gente, eu estou experimentando uma coisa tão gostosa aqui dentro, que eu tinha medo daquilo acabar, porque tudo na minha vida acabava. Eu experimentava um tempo e aquilo então ia descendo ladeira abaixo até que acabava. Aquilo não durava, nada era perene. E eu fiquei com medo daquilo acabar. E no dia seguinte eu acordei na minha casa e chamei minha mãe e falei: mãe, parece que hoje está tudo colorido. E na hora que eu abri o olho, nesse dia seguinte que eu escutei essa palavra, eu abri o olho de manhã bem cedo e eu falei assim: bom dia, Deus. Pela primeira vez na minha vida eu senti que Deus estava ali pertinho de mim. E eu falei: bom dia, Deus. Foi a coisa mais deliciosa que eu já experimentei. Aquela sensação daquela manhã, que eu falei: agora eu estou com Ele. Você pode nos contar como ficou a sua vida depois de Jesus? Então, na verdade mudou tudo. Eu sempre tive um temperamento muito ansioso. E, na verdade, eu estava experimentando um sossego na minha alma. É como se eu tivesse sossegado alguma coisa na minha alma. E era como se Deus estivesse falando assim: fica tranquila que nós vamos junto agora. Fica tranquila. E o que aconteceu logo depois foi que eu acordei nesse dia e pedi uma Bíblia para minha mãe. Falei: mãe, aqui em casa tem Bíblia? Ela falou: acho que tem aquele Novo Testamento que eu tinha comprado para vocês quando vocês fizeram o curso de catecismo para fazer a primeira comunhão. Eu falei: não, eu preciso da Bíblia, aquela completa. Eu ainda falei: eu quero uma Bíblia de crente, aquela Bíblia toda. Aí minha mãe falou assim: eu acho que seu pai ganhou uma Bíblia dessa de um funcionário dele. Eu liguei para meu pai e falei que eu estava precisando de uma Bíblia assim. Ele falou: tem uma no meu criado, pode pegar, é sua. E eu peguei aquela Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia. Eu tinha uma sede tão grande de ler a Bíblia e eu percebia que eu lia a Bíblia e ali várias respostas vinham. Deus falava comigo ali. Muitas coisas eu não entendia, muitos contextos eu não entendia, mas eu sabia que era ali que estavam todas as respostas. E isso fez toda a diferença na minha vida. Eu finalmente tinha chegado num ponto que eu percebi que a angústia do domingo à tarde desapareceu. Eu não tinha mais aquela angústia do domingo à tarde. Na verdade, eu não tinha angústia mais de nenhum. Eu estava resolvida, não sabia como que ia ser daí para frente. E foi acontecendo que essa sede grande que eu tive desde o começo pela palavra, essa sede de ler a palavra, a gente também participava de reuniões, de estudos bíblicos, e aí a gente começou a procurar quais as casas que tinham reuniões assim. Então a gente começou a participar de estudos bíblicos e chegou num ponto que eu ia quase todos os dias.
E aí na minha casa houve uma revolução, porque minhas irmãs começaram a ficar incomodadas com todo aquele movimento, falaram, gente, isso aí virou um fanatismo na vida dela, isso aí não tá bom. E aí aconteceu que um dia eu convidei minha mãe, falei, mãe, você quer ir numa reunião para a gente ler a Bíblia? Uma coisa muito simples, não é uma religião, é só realmente uma leitura da palavra. E aí minha mãe foi comigo, pela primeira vez. E aí a gente participou de uma reuniãozinha muito simples, em volta de uma mesa, e na hora que acabou a reunião, que eu estava indo embora, eu falei, mãe, o que você achou? Você gostou? Ela falou, minha filha, acho que foi isso que eu procurei a minha vida inteira e nunca encontrei. Aí começou a história lá dentro da minha casa, né, na minha família. E desde bem cedo, eu percebia que aquilo eu não conseguia conter para mim. O que eu diria é que existe uma senha chamada paz. E eu já tive várias oportunidades com várias pessoas ao longo desses 30 anos que eu caminho. Isso aconteceu há 30 anos. Ao longo desses 30 anos eu tive várias oportunidades e já fui questionada de várias formas. E às vezes as pessoas tentam me convencer que isso ou aquilo também é bom. E eu deixo elas falarem. No final eu falo assim, mas você tem paz? Essa é a senha. Essa é a pergunta que divisora de águas. Porque quando a pessoa dá muitas voltas para realmente falar se tem paz ou se não tem paz, ou a paz está sendo buscada, que um dia vai ser alcançada, isso não é a paz que vem de Deus. A paz que vem de Deus, ela é inconfundível, ela te guarda, ela mantém sua mente e seu coração confiantes. E essa paz que só Jesus dá, quando você entrega a sua vida e o seu coração para Ele, quando você mergulha nesse abraço do Salvador, essa paz que Ele te dá, ela é ao mesmo tempo, ela é um tesouro sublime, ao mesmo tempo que ela é tão resistente que nada te tira, nenhuma circunstância te tira. Você não fica mais sendo jogado de um lado para o outro com as tempestades da sua vida, porque Deus é aquele que acalma as tempestades e também Ele acalma o marinheiro, porque a paz dele te guarda em toda e qualquer situação. Então você ganha outra dimensão, e aí você começa a entender quando Jesus orou lá, quando Ele falou, assim na terra como no céu, você começa a viver aqui na terra como no céu. O que é isso? Com uma realidade celestial. Você passa pela terra, você tem as aflições como todas as pessoas têm, mas o Espírito Santo em você, ele é como uma boia, sabe? Você não afunda mais. A paz dele que excede o entendimento. O que é uma paz que excede o entendimento? Ela não passa por nenhuma lógica da terra. Ela te guarda. E o seu coração se mantém ali firme, resguardado. Você pode andar, você pode atravessar qualquer situação. E o melhor de tudo, quando você ora com esse Deus e com essa paz, você não ora numa batalha para que você alcance a vitória. Você já ora a partir da vitória. E isso faz toda a diferença. E hoje eu posso falar que a paz também é uma coisa que não dá para fingir que tem. Ou você tem, ou você não tem. Então, quando você tem essa paz, você fala dela com toda segurança, né? E encoraja as pessoas a se jogarem nessa obra de redenção perfeita, né? Nesse abraço do Salvador, em tudo que Ele conquistou por nós na cruz. Aí sim a sua vida muda de rumo e os domingos à tarde nunca mais serão de angústia. É sempre a alegria vem junto com aquela paz que guarda o seu coração.